mas não é um právida petista, não é porta-voz oficial do partido, mas nós nos pautamos pelas resoluções do 5º encontro, que traçou uma estratégia democrática e popular para o partido, articulado com o socialismo, e com as resoluções do 6º Congresso do PT. Não estamos mencionando as resoluções do último Congresso, o 7º, porque elas não foram divulgadas ainda, carecem de aprovação. Então, hoje, o nosso entrevistado é o Fernando Haddad, dispensa apresentações, pelo menos 47,5 milhões de brasileiros e brasileiras não só o conhecem, como votaram nele. Então, tem muito a dizer, tem dado muitas entrevistas, e a minha primeira pergunta é a seguinte: são 10 milhões de pessoas já contaminadas, são mais de 240 mil mortos, sem auxílio emergencial, sem vacina, sem emprego, a crise se aprofunda a cada dia, crise social, ambiental, econômica, social. Então, eu te pergunto, Fernando, diante desse drama da população, você conhece bem os dramas do povo, o impeachment saiu de pauta ou ainda é tempo para fazer o fora Bolsonaro valer? Bom, boa noite, Rui, companheiros, Celso, Douglas, Rita, pela oportunidade de conversar com vocês. Acho um dia muito importante o dia de hoje. Eu tuitei agora que o bolsonarismo ajoelhou. Eu acho que é um dia em que ele sentiu a pancada. Ele nunca teve o controle do governo na mão. O Bolsonaro nunca saiu do palanque. Na verdade, ele é um elemento diversionista desse governo. Quando o Salles falou em passar a boiada em função da pandemia, né? Na verdade, o Bolsonaro é uma pandemia. E ele é que faz passar a boiada da independência do Banco Central, da privatização aos pedaços, da Petrobras, do fechamento de agências do Banco do Brasil, postos do INSS, da privatização de Correios, Dataprev, Serpro, do desmonte de agências estatais da maior importância na ciência e tecnologia, nossas universidades e institutos, parte dos quais está sob intervenção de reitores nomeados por ele, sem nenhuma legitimidade da comunidade acadêmica, crimes de responsabilidade que se avolumam. Vamos... Diz que Bolsonaro não tem projeto. Mas esse fascismo neoliberal não é um projeto também, como várias questões que você acabou de citar? É um projeto de desmonte da nação, né? Não tem projeto nacional. O projeto do Bolsonaro nunca foi nacional. É um projeto de poder, né? É um projeto de poder
e de desmonte da soberania, né? Nós estamos perdendo graus de liberdade a cada dia de governo Bolsonaro, né? Todo o processo de, por exemplo, de desmonte da Petrobras por dentro, nós já vendemos a parte de gás, estamos vendendo refinaria, né? O Brasil está vendendo suas refinarias. Nós estamos fazendo leilões dos blocos em desatenção ao marco regulatório que foi criado nos nossos governos. A petroquímica está abandonada, né, que era uma esperança dos nossos governos retomar a petroquímica. A BR distribuidora já foi vendida. Então, só estou falando de Petrobras, estou falando de mais nada. Ela já foi desmontada a ponto do ex-presidente, o Gabrielli, ter dito que não consegue, num governo, recuperar o desmanche que aconteceu. Não é possível, em 4 anos de um governo progressista, recuperar a Petrobras. A independência do Banco Central, né, que é gravíssimo. A abertura de contas em dólar em território nacional. Quer dizer, a economia pode seguir o rumo de outras de economias frágeis, que não têm as reservas que o presidente Lula e Dilma acumularam, né? E o caminho da dolarização é também perda de soberania, porque a autoridade monetária passa a ser estrangeira, né? Passa a ser o Império Americano. Então, tudo isso vai anulando as perspectivas de soberania nacional, de um projeto nacional. Então, são medidas estruturais que ele está tomando no sentido de evitar que um projeto nacional se imponha no país. Então, é muito grave. É um projeto de desmonte. É um projeto de poder e de desmonte, mas não é um projeto nacional. Fernando, nós estamos transmitindo essa entrevista por várias redes nossas, redes cruzadas, audiência é muito grande. Tivemos uma grande audiência com a presidenta Dilma semana passada e certamente hoje, pela sua presença, nós vamos também ter uma audiência muito grande. É por isso que eu aproveito para repetir uma pergunta que fiz à presidenta Dilma de outra maneira. Você tem dito que, pela fome que tem no Brasil, pelo um projeto de destruição, pelo aumento da desigualdade, que o modelo neoliberal é um modelo insustentável para o Brasil. Seria, então, o socialismo uma alternativa? Você que está organizando, junto com Walter Pomar e outros na Fundação, um seminário nacional e internacional sobre o socialismo, você acha que essa é uma alternativa para o modelo neoliberal? Rui, eu nunca neguei a minha formação, né? Eu sou professor universitário, eu dou aula sobre todos os autores da maneira mais fiel ao texto possível. Eu ensino conservadores, eu ensino progressistas, eu ensino socialistas. Agora, eu tenho uma formação socialista, que eu nunca neguei, nem em entrevista para a grande mídia, não tenho nenhum problema com isso, muito pelo contrário, me orgulho muito da minha formação socialista. Como eu conceituo isso? Acho importante a gente avançar, porque até o Paulo Scaff, outro dia, disse que era socialista. Então, vamos falar sério sobre isso. O que significa isso hoje? Talvez, se eu fizer um contraponto com a social-democracia, as pessoas consigam entender a diferença entre social-democracia e socialismo. A social-democracia, se eu fosse resumir numa frase, a social-democracia entende que o papel redistributivo do Estado é uma necessidade do capitalismo. O que significa isso? O social-democrata considera legítimo que a sociedade fixe uma carga tributária, né, que pode ser tão alta quanto a necessária para prover os cidadãos daqueles bens essenciais, como saúde pública, educação pública, previdência pública, assistência social pública, segurança pública e assim por diante. Então, um social-democrata, classicamente, ele entende que a sociedade tem o direito, por meio do voto, de fixar uma carga tributária, que pode ser de 30%, pode ser de 40%,
ou pode ser, como nos países escandinavos, de 50%, 60% do PIB para prover o cidadão daquilo que a sociedade entende que todos têm direito a ter. Isso é social-democracia. Qual é a diferença disso para o socialismo? É que os socialistas entendem que a riqueza privada importa. Não é só o orçamento público que importa. E o que isso quer dizer na prática? Por exemplo, um limite máximo para a herança, que é um projeto que o Piketty tem defendido. Você tem hoje pessoas que chegam a fortunas de 200 bilhões de dólares. Imagina um homem ter 200 bilhões de dólares de patrimônio. O que os economistas progressistas estão defendendo? De viés mais socialista. Que ou se estabelece um limite para isso, né? Ou seja, uma pessoa não pode herdar mais do que, vamos dizer assim, um número absurdamente elevado. 1 bilhão. Bom, ninguém precisa de 1 bilhão para viver. Vamos supor que se fixe um teto, né, de herança que alguém possa receber, né? O socialista está preocupado com isso. Está preocupado em que as pessoas comecem a vida dispondo de meios que possam organizar, inclusive se organizar em cooperativa, se organizar como microempresário, se organizar como empresário. Ou seja, o socialista entende que a chamada dotação inicial de fatores, o quanto a pessoa tem acesso à propriedade, importa. Essa é a diferença básica do socialista para o social-democrata. O socialista avança na questão redistributiva. Ele não vê apenas o orçamento público como um caminho de justiça social. Ele vê também mecanismos de taxação de grandes fortunas, taxação de grandes heranças, taxação de rendas elevadas. Ele vê nisso a oportunidade de promover uma socialização da propriedade que permita às pessoas, independentemente da cor da pele, da renda dos pais, ter uma condição de se desenvolver plenamente. Então, sim, nesse sentido, eu acho que nós temos que avançar numa agenda que coloque essas questões na ordem do dia. Não é só uma questão só redistributiva, é uma questão de transformar o universo da produção. O socialista pensa a produção. Né? Acabar com as relações de exploração, de opressão. Né? É isso. Quer dizer, você não pode admitir que uma pessoa viva na miséria, você não pode ter tabu em relação às estatais estratégicas, você não pode ter o crédito caro e inacessível para a formação de cooperativas. Tudo isso tem que ser reaberto, tudo isso tem que ser repensado, sobretudo do ponto de vista dos desafios não apenas sociais, mas ecológicos que estão colocados. Ou seja, se a gente não pensar o modo de vida, vamos resumir assim, se a gente não repensar o modo de existência da espécie humana, nós não vamos ter êxito. Vai ser 1% que vai morar em Marte, porque aqui não vai ter condição de morar, porque nós vamos ter destruído o planeta. Então, é disso que se trata. O modo de vida tem que ser reorganizado. Douglas e Celso, não sejam tímidos, vocês também têm que fazer perguntas aí. Eu já esgotei a minha cota. É Douglas, depois eu, está combinado. Me dei 0 aqui. Na verdade, é o seguinte... Vai lá, Douglas. Na verdade, nós estamos com um quadro, né, em que, depois dessa exposição que você fez, né, a gente fica pensando no quadro que nós estamos vivendo. Até aqui nós chegamos o cancelamento da legislação trabalhista, então toda a proteção dos direitos trabalhistas, um programa radical, né, de aniquilação do Estado, né? A gente sofreu aí, né, a reforma da Previdência em favor do nosso povo, a emenda constitucional, inclusive, para rever toda a estrutura do serviço público, a 32, e a emenda constitucional, que agora, na verdade, está em vigor, que é a 95, que proíbe o Estado de investir na pauta social por 20 anos. Sim. Então,
E chegamos a um ponto, né, que é esse aqui. Isso é a agenda neoliberal, né? A agenda toda total, ela é neoliberal. Com a peculiaridade, e é exatamente isso que eu ia te perguntar. Isso é a prática do que nós estamos falando. Hoje, a gente, botando o bloco na rua, a gente vai conversar um pouco com você, qual é a palavra de ordem que a gente imediatamente deve colocar, né, para contrapor isso? Ou seja, diante desses fatos todos, chegando até aqui, inclusive eu quero colocar aqui, queria que você falasse um pouco da tua avaliação da Lava Jato, né? O que a gente deve falar, né, para a sociedade? Acho que deu uma travada. Haddad, fica à vontade para você respondendo, a gente vai recuperando aqui a conexão do Acho Douglas. Acho que voltou, Douglas. Você Então consegue nos ouvir, Douglas? Tá. Ouço. Na verdade, você deu uma travadinha. Diante desse quadro, agora, nós vamos botar o bloco na rua, né? Claro. Por onde é que nós vamos começar a falar sobre isso para reverter concretamente? Então, deixa eu te falar uma coisa que é bom a gente ter o pano de fundo para entender o que está acontecendo, porque senão a gente não vai, entendeu? A gente não vai conseguir achar o caminho, né? A crise de 2008 foi uma crise do neoliberalismo. Isso aí não tem a menor dúvida. Houve uma desregulamentação total dos mercados. A pauta neoliberal é essa, desregulamentação total dos mercados, sobretudo de dois mercados, o mercado de trabalho e o mercado financeiro. Então, esses dois são caros ao neoliberalismo. Você desmonta a regulação, acaba com o CLT, acaba com o sindicato, permite o fluxo de capitais especulativos. Essa é a agenda neoliberal, né? Que se impôs nos anos 80, com o Reagan e com a Thatcher, e que deu na crise de 2008. Qual que é o problema? Como é que foi a resposta à crise? A crise é uma crise de desigualdade medonha. Você foi construindo um mundo mais desigual durante 30, 40 anos. Nós tivemos, na América Latina, governos progressistas que usaram a janela do boom de commodities, que também é fruto da especulação financeira, depois, se você quiser, eu explico por quê, e fizeram políticas redistributivas, que foram os governos do Evo, que foi o governo do Chaves, que foi o governo do Lula, que foi o governo do Rafael Correia, fizeram políticas redistributivas, aproveitando um boom do preço de commodities e potencializando esse boom com redistribuição. Então, os governos do PT tiveram o mérito de usar essa janela de oportunidade para abrir universidade, para fortalecer o SUS, para fortalecer ciência e tecnologia, para fazer a transposição do São Francisco. É isso que nós fizemos. Usamos a janela para isso. Esse boom acabou com a crise de 2008. Isso tudo acabou. E foi a crise do neoliberalismo. Muito bem. Qual resposta estava pronta no mundo? Com os governos, os políticos populistas, extremistas, ofereceram para o mundo em troca da desigualdade, que era uma realidade? Intolerância. Os governos extremistas venderam a intolerância como solução para a desigualdade. Foi isso que aconteceu. Então, se você pegar na Hungria, foi a xenofobia. Se você for pegar na Polônia, foi a questão religiosa. Se você pegar nos Estados Unidos, foi a questão da China. A acusação que a China estava provocando desemprego nos Estados Unidos. E nós aqui, foi o antipetismo. O antipetismo. Basicamente, criaram uma narrativa da qual a Lava Jato fez parte. A Lava Jato está dentro desse contexto que você perguntou, para criar um ambiente antipetista. Então, foi uma intolerância político-partidária contra um partido e um líder político. Foi essa a mentira que eles venderam como solução para o problema da crise do neoliberalismo. E o pior de tudo
é que botaram a agenda neoliberal na ordem do dia por trás do biombo da intolerância. Então, o que você vê hoje é o pior dos mundos no Brasil. Nós temos a combinação de uma agenda que vai aumentar a desigualdade e uma agenda que vai aumentar a intolerância no nosso país. Então, é absolutamente insustentável a situação. O bolsonarismo é o casamento da intolerância com a desigualdade. Esse país não vai aguentar, socialmente falando. Não vai aguentar. Então, nós vamos ver cenas horríveis aí pela frente. Nós vamos ver cenas dramáticas, né? De desemprego, de desalento, de pandemia. A educação está em frangalhos, não foi feito plano de nada. Então, é muito grave a situação que o Brasil está vivendo hoje. Haddad, acho que você descreveu muito bem essa tragédia, né? Tragédia, catástrofe, caos que a gente está vivendo. Acho que é inédita, né? Não teve na história da República. Acho que nunca teve. A situação é tragédia total. Você descreveu muito bem, pegando os vários ângulos da situação. Eu quero emendar com uma pergunta que já se refere à situação atual e à nossa resposta. Quando foi a semana passada, quando o Lula falou com você, vamos colocar o bloco na rua, a tradução imediata foi a tua candidatura está sendo lançada. Entre os meus amigos, boa parte aplaudiu, achou é por aí mesmo, esse é o caminho, está certo. Agora, teve outros que colocaram reticência. Uma, por exemplo, que eu queria... Você já deve ter ouvido muita coisa, você já conversou com todo mundo, você conversou com as tendências políticas, você conversou com educadores, você disse que você já teve uma conversa ampla sobre esse tema. A primeira pergunta é, esses amigos falaram assim, mas será que ele não está enfraquecendo a luta pelos direitos plenos do Lula ao lançar já a candidatura? Porque há 4 anos, em 2018, a gente esgotou todas as possibilidades do Lula ser candidato até que você foi lançado. Dessa vez, o Lula está brigando, e acho que mais do que nunca, pelo fracasso da Lava Jato, pelos direitos dele. E ele é tido como o nosso grande candidato. Outra reticência que é colocada é o seguinte, você ouviu também, inclusive de companheiros da esquerda, será que ao lançar teu nome, nós não estamos, o PT não está, tornando mais difícil a discussão de uma unidade da esquerda? Ou você acha que ela só pode acontecer no segundo turno? Olha, Celso, já terminou, não? Já. Ah, tá. Em primeiro lugar, tudo que eu faço, né, todos os meus movimentos, né, desde que eu fui ministro do Lula, né, que ele me honrou com um cargo que, na minha opinião, é o mais importante do país. Eu, como professor, não podia almejar outra coisa. Sempre gostei de escola, sempre quis ter uma escola. Ele me deu uma oportunidade que poucos brasileiros vão poder viver, que é ter sido ministro do Lula, que quis fazer uma revolução na educação do país. Ele multiplicou por 5 o orçamento do Ministério da Educação para oferecer oportunidade para os jovens que, como ele, né, não tinham oportunidade. Então, eu sou grato ao Lula, eu tenho uma gratidão enorme. E como se não bastasse, o sucesso do meu trabalho, legitimado pelo Lula e amparado pelo Lula, me permitiu ser prefeito da minha cidade. Então, é uma relação histórica que eu tenho com ele, uma relação de amizade, de respeito e de reconhecimento do valor desse operário extraordinário que o Brasil conheceu e que nos projetou para o mundo de uma forma completamente diferenciada. O Lula está me cutucando faz meses para sair para a rua. E eu falava exatamente isso que você está falando para mim, para ele. Falei, mas, presidente, agora que nós estamos conseguindo desmontar a Lava Jato, agora que nós estamos conseguindo provar toda a confusão que fizeram em torno do seu nome, a tentativa de destruir a sua reputação,
o senhor está me pedindo para ir botar o bloco na rua, isso pode ser lido de uma maneira equivocada. E eu não preciso disso. Eu não preciso ser lançado, eu não preciso ter meu nome. Né? E ele falava, mas você foi para o segundo turno. Ele usa muita metáfora do passaporte comigo. Faz tempo. Você tem um passaporte que 47 milhões de brasileiros te deram, um passaporte para você rodar o país, para você conversar com o povo. Você é uma pessoa que pode ser o nome da esquerda, do PT, em 2022. Você tem que ir para a rua. E eu falava, presidente, eu tenho que reorganizar minha vida particular, eu tenho que sair da sala de aula. Não são tarefas simples. Não é assim, um passe de mágica, você vai para a rua. Eu tenho que organizar minha vida. E aí, esse papo tem 3, 4 meses já que está rolando. Desde setembro, outubro do ano passado, que vem rolando. Aí ele me chamou 2 semanas atrás, naquela semana e tal, e falou, Haddad, não dá mais para esperar. Você tem que se colocar. Eu falei, mas é um pedido teu ou é um conselho? Ele falou, é um pedido, meu. Porque eu tinha essa preocupação, Celso. E ele falava, isso não tem nada a ver com o Supremo vai me julgar independentemente de eu ser candidato, não ser candidato. Eles têm que me julgar com base nas provas que nós recolhemos da parcialidade do Moro. Né? E teve gente que até falou o contrário. Falou que, como o PT tem muitos nomes, tem grandes nomes, isso até diminuía a tensão, né, política sobre o assunto, despolitizava. Porque tudo que o Lula quer é um julgamento jurídico. Tudo que o Lula está pedindo é um julgamento jurídico. Ele fala, eu quero ser julgado como qualquer cidadão. Eu não quero ser julgado politicamente, quero ser julgado juridicamente. Eu não quero favor de ninguém. Eu quero ser julgado pelo que consta do processo. Não pelo que A, B, C disseram, pelo que consta do processo. Então, eu acho, sinceramente, que nós combinamos isso, né? E ele deu uma declaração muito generosa no UOL essa semana a esse respeito. Foi a primeira declaração pública dele. E eu acho que o PT tem que ir conversar com o povo mesmo. Nós temos um plano, o Plano de Reconstrução Nacional. Mais de 500 pessoas participaram da elaboração desse plano, em várias áreas, e nós temos que ir para a rua discutir esse plano com as pessoas. Entendeu? O fato do meu nome ser lembrado é um pouco natural pelo fato de eu ter disputado o segundo turno com o Bolsonaro. Agora, você acha que o PT vai ser o PT que vai caçar, ou eu, ou você, ou quem quer que seja, que vai caçar os direitos políticos do Lula, se o Lula reaver esses direitos? O Lula é óbvio que é a pessoa que vai nos representar a todos, né? E isso valia para 2018 e valerá ainda mais para 2022. Isso não tem a dúvida disso. Ninguém tem dúvida do que tem que ser feito. Agora, Haddad, deu uma chacoalhada boa. Chacoalhou, eu gostei do que eu vi. Eu não, com todo respeito aos seus amigos reticentes, eu gostei do que eu vi. Eu vi a militância. Fazia muito tempo que eu não via a militância do PT com o brilho nos olhos que eu vi aquela semana. Eu fiquei feliz de ver aquilo. Confesso a você. Haddad, e como é que é colocar o bloco na rua nesse cenário todo que você mesmo descreveu? Né? E que mensagem é essa que você vai levar? Porque quais seriam os 3 pontos principais, os principais eixos do programa de reconstrução do PT que você acha que vai ser protagônico na sua mensagem ao povo brasileiro? Acho que tem 3 questões. Né? Na verdade, o nosso programa de 18 já tinha 4 capítulos. Reforma do Estado, reformas econômicas, sociais e ambientais, a chamada transição ecológica. Eram 4 capítulos, foram, na minha opinião, bem desenhados. Tem algumas ressalvas que a gente depois aprende a usar o termo correto e tal, mas isso é um aprendizado.
O plano de reconstrução ficou melhor, na minha opinião, embora não seja um plano de governo, é um plano emergencial para combater a crise já imediatamente, porque as pessoas não têm tempo para esperar. E eu acho que esses dois documentos, o plano de 14, de 18, mais o plano de reconstrução, mais as resoluções do PT, compõem um conjunto de documentos que vai nos permitir entrar em 2022 e discutir 2021 com muita maturidade. Ainda vamos fazer o seminário na Fundação Perseu Abramo sobre o PT raiz, vamos dizer assim, um PT que resgate algumas tradições importantes para o debate político contemporâneo. Nós fizemos um seminário sobre socialismo no começo do século. Eu acho que está mais do que na hora da gente repor esse debate. Conforme eu disse, a própria social-democracia se tornou insuficiente para lidar com os temas contemporâneos. Então, você tem um debate sobre ecossocialismo, sobre taxação de grandes fortunas e grandes heranças. Você tem toda uma discussão sobre acesso a crédito, a propriedade, a terra urbana e rural, a educação superior, porque o país muda quando o pobre chega à universidade. Tudo isso tem que estar na ordem do dia da nossa discussão. Então, eu acho que esse conjunto de contribuições vai nos fortalecer muito para 2022. Eu acho que nós vamos chegar com um programa forte em 2022. Mas acho que os eixos são esses. Reforma do Estado... Eu só queria insistir. Claro. Como mensagem para o trabalhador que hoje está desempregado, ficou sem o auxílio emergencial, como a gente podia resumir, né, o plano do PT, o plano de reconstrução do PT, para esse trabalhador, para essa trabalhadora que hoje está sem trabalho, sem auxílio emergencial, sem acesso integral à saúde, ou seja, está com a vida completamente... neoliberal. Hoje eu sentei aqui, hoje fizemos uma reunião aqui. Eu sempre gosto de dizer que as reuniões eu faço em espaço aberto, todo mundo com máscara, álcool gel, para ninguém ter dúvida dos cuidados que nós todos estamos tomando e vamos continuar tomando até que a população esteja vacinada e segura. Então, aqui nós não somos vetor, estamos cuidando para não nos transformarmos em vetor de transmissão. Mas eu fiz uma reunião hoje com companheiros da CUT. Por quê? Porque eu quero saber exatamente quais são as nossas possibilidades concretas de reorganização dos sindicatos, porque o primeiro alvo do neoliberalismo é acabar com os sindicatos, acabar com o movimento social. Esses são os alvos. Por quê? Porque, como eles acreditam que a desigualdade é o motor do desenvolvimento, ao contrário do que nós acreditamos, eles têm que liquidar os sindicatos. E eu estou muito preocupado com a questão sindical, porque é tradição da esquerda organizar a luta dos trabalhadores. E eu quis ouvir do Sérgio, que é o presidente da CUT, estava o Wagner Freitas também, como que nós podemos reendereçar essa questão? Como é que eles estão pensando na organização sindical, por exemplo, diante dessa nova realidade, da chamada uberização, da questão... Como é que os trabalhadores da Amazon se organizam? Se organizam nacionalmente, se organizam como trabalhadores de uma determinada categoria, regionalmente? O que é um trabalhador da Amazon numa cidade do interior? O que significa isso? Como é que se organiza isso? Outra coisa, eu tenho conversado na Internacional Socialista, na Internacional Progressista, sobre uma internacional sindical. Nós vamos ter um pensamento sindical internacional ou nós vamos ficar restritos à luta nacional? Hoje, um dos maiores empregadores do mundo são essas empresas de tecnologia. Como é que nós vamos tributá-las? Como é que nós vamos pactuar a relação capital-trabalho? A Europa, por exemplo, está pedindo para o Biden ajudar na tributação dessas mega empresas, das big techs, porque a Europa não está conseguindo tributar essas empresas.
porque a sede delas é etérea. Elas estão em todo lugar e em lugar nenhum. Então, pagam muito pouco imposto. Por isso que acumulam tanto lucro. Então, como é que nós vamos tributar essas empresas? Como é que nós vamos estabelecer relações trabalhistas que sejam dignas desses trabalhadores? Então, é toda uma discussão sobre distribuição de lucros entre os trabalhadores, que é uma provisão constitucional que nunca saiu do papel. Tem muita coisa para a gente discutir, né? Agora, é óbvio que a nossa agenda não é a neoliberal. Essa agenda não dá. Essa agenda vai destruir as bases da economia nacional. Agora, deixa eu te falar de uma dificuldade, Haddad, uma dificuldade. Duas dificuldades. Primeiro, os trabalhadores de plataformas aqui no Brasil são milhares, desorganizados, muito difícil sindicalizar de forma pulverizada, e as iniciativas de colocá-los na CLT têm rejeição, porque eles se julgam empresários de si mesmos, patrões de si mesmos. Então, isso também é fruto da ideologia neoliberal, que está enquistado no meio deles. E a segunda dificuldade nós vivemos esse ano passado. A Câmara dos Deputados e o Senado conseguiram aprovar um auxílio emergencial de R$600, que o Bolsonaro tinha proposto 300, 200, depois foi para 500 e 600. Agora está em pauta de novo, deve ser votado a semana que vem, um auxílio emergencial. Nós, no Senado, temos uma PEC para instituir o salário emergencial, a ajuda emergencial de R$600 por 6 meses, prorrogáveis e com financiamento dos juros dos fundos constitucionais. Tem forma de financiamento. Dificilmente isso vai ser aprovado. Mas como é que nós vamos fazer para que o auxílio emergencial que seja aprovado não seja fruto de popularidade para o Bolsonaro, que no ano passado surfou o auxílio emergencial e fez com que elevasse a popularidade dele? Como é que nós vamos trabalhar com essa ideia, já que nós não vamos ser contra o auxílio emergencial, a questão vital, para impedir que, paradoxalmente, uma medida tomada em defesa dos trabalhadores se volte contra eles ao aumentar a popularidade do Bolsonaro? Não, esse é o paradoxo da política atual, né? A popularidade do Bolsonaro só aumenta quando ele é derrotado. Então, é um paradoxo que nós estamos vivendo. Quando a gente derrota o Bolsonaro, a popularidade dele aumenta. Porque a política dele é destrutiva. Como é que ele vai ter popularidade com a política dele? Não é a política dele que sustentou a aprovação dele o ano passado. Foram as políticas nossas, da centro-esquerda. Agora, como você falou, como é que você vai negar ajuda a uma mãe de família, a um pai de família que não tem comida para pôr na mesa? Então, o único jeito é bloco na rua. Não tem outro jeito. Ou você sai para a rua para explicar para as pessoas, para que essa conquista seja delas e elas consigam identificar os partidos e as lideranças que estavam na rua com elas defendendo o seu direito, ou vai parecer que caiu do céu, quando não caiu. Alguém lutou por aquilo, né? Agora, a melhor forma de luta e a melhor forma de conquista é a forma popular. É quando o povo sentiu que foi ele que conquistou. Porque aí ele identifica quem estava do lado e quem ele derrotou, né? Por que os chilenos conseguiram derrotar politicamente o governo Piñera? Porque o Piñera foi perdendo para a rua. Aí não adiantava ele ceder, porque quando ele cedia era tarde demais. As pessoas já sabiam que não era ele que tinha tido a ideia de ajudar a população. Então, eu não vejo outro jeito. Por isso que eu falo que o bloco na rua ele é essencial, ele não tem outro jeito, não tem. Se a gente ficar esperando as instituições darem resposta para a crise que nós estamos, nós não vamos sair disso. E outra, vai ter um outro embuste em 2022, uma outra solução falsa na rua, porque esses meios de comunicação são especialistas em criar
soluções falsas. O Bolsonaro não serve, bota outro no lugar, mas outro que eles controlam. E aí mais 4 anos de drama. Não vai resolver o problema. Então, eu acho que é o seguinte, ou a gente se comunica, ou a gente conversa com as pessoas, ou a gente prepara o terreno para mobilizar a nossa base, para esclarecer as pessoas do que está em jogo, ou realmente o paradoxo vai prevalecer. Nós vamos derrotá-lo no Congresso, nos gabinetes, e ele vai surfar em cima da derrota, como se fosse ele o autor do projeto. Isso que aconteceu ano passado. Mas ali se justificava também, porque não tinha... O que a gente ia fazer também? A gente ia dar um mau exemplo de ir para a rua num momento que não dava? Eu acho que agora, pressionando pela vacina... Eu desconfio, Rui, que ele não quer vacinar a população por causa disso. Eu desconfio que ele não queira vacinar as pessoas para mantê-las desmobilizadas, porque ele sabe que a água está subindo, sabe, e vai continuar subindo com as políticas que ele representa. Então, é uma forma de desmobilizar, não vacinar. Bom, tem uma dificuldade real nisso que você coloca, Haddad, que é o fato de que a pandemia está se agravando. Nós temos aí o caso de Araraquara, né, algumas cidades estão próximas de decretar lockdown, e há mesmo, né, a identificação de uma nova cepa mais agressiva e até alguns dizem que mais letal. Aliás, Araraquara só entrou em lockdown por conta disso. Eu gostaria que você falasse mais especificamente sobre essa estratégia concreta, nesse momento que nós estamos vivendo, do que seria o bloco na rua, né, nesse momento. Nesse momento, são agendas menores, mas que vão ter alcance pelas redes sociais, que as pessoas vão aguçar a curiosidade das pessoas pela política. Elas vão ter formas de acompanhar isso. Porque não significa... Um evento pequeno presencial não significa que ele não será assistido por milhares de pessoas, como esse debate que nós estamos fazendo aqui. O bloco na rua não é aglomerar ninguém, é pautar a política. É óbvio que o próprio Lula falou, a hora que eu vacinar, eu estou com 75 anos, eu venci um câncer, eu peguei Covid, a hora que eu me vacinar, eu vou estar com você, Haddad. Nós vamos estar nos cruzando por aí, nas palavras dele. Né? Nós vamos estar... Uma hora a gente pode estar separado, uma hora a gente pode estar junto, mas nós vamos estar mobilizando as pessoas. Mas isso não significa que uma coisa bem organizada... Né? Nós vamos agora, semana que vem, para Minas. Se a gente organizar a conversa, muita gente vai poder nos acompanhar. Sabe? Pô, tem que acompanhar a política também, sabe? Com todo o respeito ao BBB, mas eu acho que as pessoas têm que acompanhar também o que vai ser desse país. E elas têm que sintonizar em algum canal para saber o que está acontecendo. Nós queremos oferecer esse canal de comunicação para as pessoas se sintonizarem no seu futuro concreto, no seu país, num projeto específico. Vamos lembrar, eu não vejo incompatibilidade. Esse final de semana tem dezenas de carreatas organizadas. Sim. São formas também de botar bloco na rua. O PT está convocando muitas carreatas no Brasil. Todo mundo dentro do carro, com máscara, sem aglomeração, mas cruzando as cidades, fazendo barulho, agitando, chamando atenção, denunciando. Centrais sindicais, o MST, o MTST, estão todos nessa jornada de vacinação para todos, auxílio emergencial e fora Bolsonaro. Eu acho que é perfeitamente possível. Nós estamos encontrando o caminho, né, de nos mobilizar, dadas as circunstâncias. Nós vamos encontrar o caminho e nós não podemos mais ficar parado, porque, assim, por mais que a gente tenha feito, a visibilidade do que a gente fez foi muito pequena. E quem faz e não bate bumbo não está fazendo política.
Pessoal, vocês têm mais 10 minutos para fazer pergunta. Aproveite o Haddad aí, que ele está bem humorado. Agora é minha. Agora é minha. Vamos apertar um pouco mais. Apertar um pouco. Haddad, aqui não é hostil, mas não é chapa branca. Eu estou vendo, pô, você já começou com socialismo. Haddad... Mas eu não tenho... Eu gosto de pergunta boa, difícil, que aí a gente explora mais as coisas. Me diz uma coisa. Eu queria que você falasse mais da unidade da esquerda, até onde ela vai, e, evidentemente, ela começa em 2021, né? A unidade da esquerda hoje está se reduzindo muito a discussão às eleições. Só que antes de 22 nós temos que passar por 21. Como é que você acha que pode acontecer, exemplo das carreatas, a unidade da esquerda agora? Em que movimentos, em quais situações, em reuniões? E, ao mesmo tempo, como é que se faz a unidade da direita? Porque o que eu estou vendo agora é que eles estão profundamente divididos também. Eles estão se bolsonarizando. Eles estão se bolsonarizando. Pois né? é. Então, eu queria só emendar... Fala sobre isso, porque... Não, só um minutinho, Rita. Veja bem, eles têm uma enorme de fechar com um candidato. Pode ser que seja efeito Alckmin de novo, como há 4 anos, mas pode ser que eles se unifiquem. Muita gente fala assim, mas será que eles se unificando não vão ter muita chance de ficar eles e o Bolsonaro no segundo turno? Será que está evidente que o segundo turno, como há 3 anos, vai ser entre esquerda e extrema-direita? O que você acha disso? Inclusive, você queria emendar, Rita? Isso. Claro, inclusive o presidente Lula disse ao Kennedy Alencar também no UOL esses dias que o governante, o presidente que está no poder, o governante que está no poder, chega sempre muito fortalecido a uma reeleição. Então, como é que você considera esse fato de que o Bolsonaro, muito provavelmente, por mais desgaste que a gente possa fazer na imagem dele, no governo dele, no projeto dele, chegar fortalecido no segundo turno e vocês, de repente, se enfrentarem ou com o presidente Lula? Olha, eu acredito que aquilo que aconteceu em 18, o cenário é outro. Não estou dizendo que não possa se repetir. Estou dizendo que o cenário é outro. Mudou muita coisa. Em primeiro lugar, eu acho que nós conseguimos avançar muito em provar o que fizeram com o presidente Lula. E isso é uma coisa que tem um impacto político muito significativo. Nós demonstrarmos para a opinião pública o que o Lula de fato sofreu. Né? Isso é uma coisa importante. Em segundo lugar, o Lula vai estar entre nós. O Lula estará nas ruas conversando com as pessoas. Em terceiro lugar, o Bolsonaro não é mais novidade para o eleitorado. Para nós nunca foi novidade, mas para o eleitorado era novidade. E ele não é mais. As pessoas sabem mais o que ele pensa, as decisões que ele toma, a péssima equipe que ele tem, os modos que ele tem, a postura, que não tem nada a ver com o chefe de governo, chefe de Estado. Enfim, uma pessoa abaixo de qualquer crítica. Os resultados do governo dele, que são desastrosos. Então, você tem muita coisa. E você tem uma direita que votou nele, que eu acho que vai se envergonhar de declarar voto mais uma vez. Porque ali, era vencer o PT. Então, muita gente mentiu, dizendo que o PT era igual ao Bolsonaro, e justificou o voto nele ou justificou a omissão, né? A abstenção no segundo turno. Eu acho que essa situação também vai se alterar. Né? Então, eu acredito que com o trabalho a gente possa chegar numa condição muito diferenciada. Agora, o que o Lula falou com o que eu concordo é o seguinte: é óbvio que todo mundo quer ter aliança. Quem é que não quer ter aliança? Né? Segundo lugar, nós não podemos admitir uma esquerda antipetista. Né? Não podemos. Assim, uma coisa que não faz sentido. Quando eu digo não podemos admitir, é nesse sentido. Como é que tem uma esquerda antipetista no Brasil? Uma direita antipetista já é uma coisa complicada. Agora, uma esquerda antipetista não faz o menor sentido. Eu acho o PT e o Lula, eu falo isso toda vez que me perguntam, eu acho que são eventos históricos não reprodutíveis. Você não gera outro igual, porque vai faltar as condições históricas de geração.
Você não aparece uma personalidade como Lula, nem um partido como o PT, do dia para a noite. É uma construção histórica muito complexa. De maneira que tem que interessar para o campo progressista o PT. O PT tem que importar para essas pessoas. Não pode ser uma coisa de ficar xingando o lulopetismo, como se diz. Que é isso? Onde é que nós vamos parar? Então, nós não podemos entrar nessa. E, obviamente, que nós temos que, em qualquer negociação, estarmos fortes, bem conscientes da nossa responsabilidade histórica, né, enquanto partido político, mas também construindo cenários possíveis para 2022. Rita, até às 11 horas da noite do último dia de inscrição de chapa, nós não tínhamos aliança com ninguém. 11 horas da noite, se não me engano, do dia 5 de agosto de 2018. Nós estamos com 1 ano e meio de vantagem frente a 2018. Então, nós vamos trabalhar, vamos conversar, mas sempre lembrando, partido fraco, o PT fraco não ajuda o Brasil. O PT fraco não ajuda o Brasil. O PT forte é o partido que pode ajudar o Brasil. Qualquer que seja a decisão que o PT tomar. Mas ele forte, ele ajuda o Brasil. Ele fraco, ele não ajudará o Brasil. Aí o PT estando forte, o campo progressista forte, ótimo, mas com o PT forte. E depois, no segundo turno, os democratas fortes contra o fascismo. Também ajuda o Brasil. Mas o começo de tudo é o PT forte. O PT tem que estar forte. O PT apanhou muito, sobreviveu, reagiu, tem que voltar a andar de cabeça erguida, porque é assim que ele vai contribuir com o Brasil. Haddad, o ano que vem faz 10 anos da lei de cota, vai entrar em revisão. Qual é a tua avaliação? Não é 2020, 2022, é? Sim, o ano que vem entra. Eu acho que foi a política mais acertada de todos os tempos. Isso aí, todos os estudos demonstram que foi a coisa mais acertada que nós fizemos. Porque nós inventamos uma coisa nova no Brasil. Nós reservamos vaga para alunos de escola pública e dividimos essas vagas proporcionalmente entre brancos e negros. Foi uma jogada de mestre que nós fizemos. De mestre. Porque aí o branco pobre, que poderia se sentir preterido, não foi preterido, ele participa igual. Agora, na Bahia, você tem 70% de negros, as cotas são proporcionais. Mas os 30% de... Pode ser revertido? Eu acho que o sucesso foi muito grande, viu? Eu duvido que tem... E outra, tem a questão da autonomia universitária, né? Mesmo que acabem com as cotas, uma universidade ela tem que abrir mão. Porque não é porque você vai revogar. Veja bem, isso é importante a tua pergunta para as pessoas saberem o que está em jogo. Mesmo que a lei federal seja revogada, você não pode proibir uma instituição de manter o seu modelo de acesso. Você não pode ter uma lei proibindo a universidade de estabelecer um regime de acesso diferenciado à luz da exclusão e da opressão da população negra. Tanto é verdade que a maioria das universidades adotou o SISU antes da lei. O SISU é de 2009. A lei de cotas é de 2012. E todo mundo aderiu ao SISU com cota já. Então, e o próprio ProUni tem cota também dentro. Então, não é... Se o Bolsonaro resolver... É uma lei ordinária, dá para revogar até por medida provisória. Mas isso pode não ter impacto nenhum nas universidades se elas mantiverem o compromisso com a justiça social. E eu acho que está muito maduro dentro das instituições. A comunidade está muito ciosa de que deu um passo importante para resgatar essa dívida histórica que nós temos com a população negra. Então, eu acho que foi um golaço mesmo. Fernando? Todo mundo torcendo para eu continuar na Câmara.
para não cobrar o horário aqui. Todo mundo quer continuar fazendo pergunta. Mas nós já estamos às 22h02. Você tem a palavra para falar sua despedida e as outras perguntas, quem quiser, encaminha por escrito para você. Tá? Maravilha. Bom, Rita, Celso, Douglas e Rui, um prazer estar com vocês. Sextamos aqui hoje, né? E fico feliz de ter sido convidado e de poder contribuir com esse debate tão rico. O desafio pela frente é muito grande, mas o PT tem muita capacidade de responder aos desafios que estão colocados. Muita capacidade. É um partido de quadros excepcionais e que vai formular as políticas da superação da crise com muita tranquilidade, muita participação social e popular. Acho que nós, à luz dos governos que fizemos e fizemos no passado e fazemos hoje, né, nos estados que governamos, dá um sinal claro de que o PT está muito preparado para voltar a governar esse país. Obrigado, Rui, pela gentileza. Haddad, é um blog. Tem uma quantidade de perguntas do YouTube. Quero agradecer a todos que fizeram, mas nós estamos com tempo limitado pelo próprio Zoom, né? Então, e ao seu tempo. Então, só agradecer aos internautas que fizeram as perguntas, vou encaminhar por escrito para você, tá? Tá, faça isso. Eu quero te convidar, Haddad. O blog Manifesto Petista, ele vai começar a ser atualizado diariamente, vai manter pelo menos uma entrevista por semana, às sextas-feiras, a Sexta Quente, e você pode escreva para nós posts, crítica de livros, indicação de leitura, os filmes que você está assistindo, tudo isso tem guarida no Manifesto Petista. Então, agradeço a sua presença, as perguntas do Celso, do Douglas, da Rita, a todos e todas que nos acompanharam nessa 1h05. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite para todos. Até a próxima sexta-feira ou em edição extraordinária. Bom fim de semana.